Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre sua família. Eu também espero que você de alguma forma esteja sendo abençoado, abençoada por aqueles vídeos que temos postado aqui. Nós estamos numa série Cristo e os Cristãos e esse vídeo que eu posto agora não faz parte dessa série, ok? Nós estamos fazendo agora um vídeo avulso com o tema Palavra Profética, que não tem a ver com a série Cristo e os Cristãos. Então continue assistindo a série Cristo e os Cristãos. A cada sexta-feira eu posto um vídeo diferente. E nessa sexta, de maneira especial, eu estou postando 2 vídeos. Um da série e esse tema avulso. Nesse vídeo avulso, nesse tema, Palavra Profética, eu quero mostrar para você o porquê que eu tenho uma abordagem mais bíblica. Você já percebeu isso? Aqui no canal A Busca e em todas as igrejas por onde passo pregando, eu tenho uma linha de abordagem. Não é uma linha que tem como pano de fundo história ou filosofia, não. A minha linha é bíblica. Então eu procuro fazer estudos para que de alguma forma as pessoas consigam compreender melhor a palavra de Deus. E não tem sido diferente na apresentação dos temas aqui no canal A Busca. Então nesse tema, Palavra Profética, que eu começo agora, eu vou mostrar para você o porquê que eu tenho essa abordagem, por que eu faço esses temas desta forma. Você vai entender hoje um pouquinho melhor, tudo com base nas Escrituras. Então eu convido você nesse instante, se você puder, fechar os seus olhos para que tenhamos uma palavra de oração. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de estudá-la. Nos ilumine agora com Teu Espírito. Abençoe todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu volto a repetir que você é muito bem-vindo no canal A Busca e faço um pedido para você, que você se inscreva no canal, que você divulgue os vídeos, além de assistir, ok? Repito, clique aí e se inscreva no canal, divulgue para outras pessoas também. Repito que a nossa abordagem aqui é sempre bíblica, estudos bíblicos, enfoque bíblico para a nossa compreensão bíblica ser cada vez maior, por isso o nome do canal A Busca, ok? A Busca, por falar nisso, começa agora. Muito bem, eu quero que você pegue a sua Bíblia, seja impressa, seja no seu material eletrônico e me acompanhe na leitura de alguns textos. Quero começar lendo o livro de Deuteronômio, está lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é o 5º livro, Pentateuco, escrito por Moisés, Deuteronômio capítulo 4. Abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, como eu sempre digo, se você não puder ler, você pode anotar e ler posteriormente, ok? Então, Deuteronômio capítulo 4, verso 1, eu leio assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, Moisés está mencionando aqui que há leis, regras, princípios dados por Deus, e essas regras, princípios devem ser observadas. Disso depende a vida deles. Disso depende também o cumprimento da promessa de Deus para eles entrarem na terra prometida. Agora olha o verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, Moisés, por inspiração divina, está dizendo que Deus deu, por meio dele, mandamentos, regras, estatutos, juízos, para que os judeus observassem. E no verso 2 ele tem um mandato: não acrescente nada e nada dele diminua. Então Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés, ao escrever esses 5 livros, por ordem de Deus, ele disse: não acrescente nada e não diminua nada. Mais ou menos a mesma mensagem nós vemos no próprio livro de Deuteronômio, só que agora no capítulo 12. Deuteronômio, no capítulo 12, o versinho 32, é o último verso do capítulo 12 de Deuteronômio, eu leio assim: Tudo o que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Olha que coisa interessante. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia. Inspirados por Deus, Moisés escreveu.
E Deus deu a ordem, não diminua nada e não acrescente nada, ok? Mas eu tenho uma pergunta para você. Foi acrescentado alguma coisa? Você tem a sua Bíblia aí, não tem? Seja impressa, seja no seu material eletrônico. Você, na sua Bíblia, já percebeu que não temos só na Bíblia esses 5 primeiros livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, escritos por Moisés. Nós temos mais livros. Quantos livros nós temos em toda a Bíblia? 66 livros. Então Deus, quando deu as suas primeiras revelações escritas, no caso para Moisés, ele deu uma ordem, não acrescente nada. Mas foi acrescentado. Foi acrescentado o livro de Josué, foi acrescentado o livro de Jeremias, foi acrescentado o livro de Isaías, foi acrescentado o livro de Malaquias, para citar alguns apenas. Então Deus disse para não acrescentar, mas foi acrescentado. Como é que a gente explica isso? Como entender essas coisas? Veja, eu tenho alguns textos aqui que quero ler agora no meu material eletrônico. Me acompanhe comigo, Juízes capítulo 3, verso 4. Esses textos leio na Nova Versão Internacional. Juízes 3, verso 4. Logo depois, ali do livro dos livros de Moisés, Josué, Juízes. Juízes 3, 4. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então veja que o enfoque aqui são os escritos de Moisés. Veja comigo 1 Reis capítulo 2, verso 3. 1 Reis 2, verso 3, também na NVI. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Você percebe que esses 2 textos, para citar somente 2, tem vários outros, dezenas de outros textos no Antigo Testamento. Para citar somente esses 2 textos, ou citando apenas esses 2 textos, o enfoque de boa parte dos escritores do Antigo Testamento era nos escritos de Moisés. Lembre-se do que Moisés escreveu, lembre-se do que Moisés escreveu. Podemos então afirmar que para aquele povo, o que eles precisavam de informação, de conhecimento bíblico do plano da salvação, eles já tinham. Eles já tinham o conhecimento suficiente para eles serem salvos. Tanto é que Deus diz, não acrescente nada. E os escritores, vários escritores que vieram depois de Moisés, apontam para Moisés. E muitos deles apontam não só para Moisés, mas um foi citando o outro. Um foi citando o outro. Vários que vieram depois de Moisés citaram Moisés, e os que vieram depois foram citando não só Moisés, mas citaram aqueles que o antecederam. Por exemplo, Daniel, capítulo 9, verso 2, Daniel menciona que lia os escritos do profeta Jeremias. Daniel 9, 2 eu leio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu não quero entrar no detalhe da profecia, mas só para você entender o que Daniel está escrevendo, ele está mencionando algo a respeito de uma profecia, que, repito, não quero entrar aqui, mas ele está mencionando, eu li nos livros do profeta Jeremias. Então um profeta vai citando o outro. Veja, o que eles tinham já era suficiente para a salvação deles. Mas foi acrescentado algumas coisas. Será que foi realmente? Deus dissera para não acrescentar. E olha o que está escrito em Zacarias 7,12, o último dos profetas do Antigo Testamento. Zacarias 7,12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas do Antigo Testamento, obviamente, que nos precederam, profetas que nos precederam, Zacarias escreve. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Mas qual é a ênfase aqui desse texto? Nós estamos entendendo que Deus revelara algo para Moisés, que Deus diz, olha, não precisa acrescentar nada. Os profetas que vieram depois de Moisés, eles vieram tendo como base o que Moisés escreveu. E um citou o outro. Não só Moisés, mas um citou o outro. Então eu pergunto, será que isso realmente foi acrescentado? Será que os escritos dos profetas foram acréscimos do que o Moisés escreveu? Não necessariamente.
É óbvio que muitas coisas vieram novas, mas lembre-se que a verdade de Deus é uma verdade progressiva. A luz de Deus é uma luz progressiva. Deus se revela de maneira progressiva. Então, o que fora revelado por intermédio de Moisés nos 5 primeiros livros da Bíblia, como chamamos Pentateuco, essas verdades foram desdobradas pelos outros profetas. Mas no final você vai entender essa minha ênfase de não acrescentar, não acrescentar. É óbvio que de alguma forma o que os profetas posteriores a Moisés escreveram foi acrescentado. Mas eu prefiro usar a expressão desdobramento da verdade. Clareamento da verdade. Qual verdade? A verdade que Deus já tinha revelado basicamente, primariamente para Moisés, contidas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Agora, eu quero chamar a sua atenção para o Novo Testamento. Jesus, quando veio, Jesus também tinha essa base. Jesus não destoou dos profetas. Os profetas, repito, citavam não só Moisés, mas citavam uns aos outros. Ou seja, a verdade que Deus revelara para Moisés não foi anulada porque Deus trouxe outros profetas. A verdade ela foi desdobrada, aclarada, ampliada. Ok? E quando Jesus vem, isso fica claro, porque ele diz em Lucas 24, verso 44. Lucas 24, verso 44, Jesus diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você pode ler essa divisão que Jesus faz aqui, lei de Moisés, profetas e salmos, e às vezes aparece a palavra escritos, não só em Lucas 24, 44, mas vou dar outros 2 textos aí para você, Lucas 16, 16, Mateus 5, 17, você pode anotar aí, e você pode ler depois. Era comum essa subdivisão para os judeus, subdivisão da Bíblia. Então, lei de Moisés, salmos, profetas e salmos. Ou escrito às vezes, ok? Então estava subdividido assim. Até coloco aí na tela essa subdivisão com todos os livros encaixadinho aí, deixo alguns segundos, se você quiser anotar, você dá um pause, anota, depois você continua o vídeo, mas está aí na tela para você entender melhor, ok? Lei de Moisés, ou lei, os profetas e os escritos, ou salmos, ok? Agora, quando Jesus veio então, Jesus não anulou o Antigo Testamento. Jesus está dizendo nesses versos que tudo se cumpriu nele. Tudo se cumpriu nele. Então perceba uma coisa, o que é que eu estou salientando até aqui? Nenhuma verdade de Deus foi anulada porque Deus trouxe um profeta posterior e revelou coisas mais amplas de maneira posterior. Desde Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus tem revelado novas coisas, mas essas novas coisas não anulam as coisas anteriores que Deus revelava. Isso fica claro, porque senão Jesus já tinha dito, pode anular o Antigo Testamento. Não é isso que encontramos no Novo Testamento. Muito pelo contrário, quero ler com você agora um texto de Paulo que deixa isso muito mais claro. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Repito, se você não tem condição de ler agora, você pode fazer a anotação para ler depois. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, Paulo escrevendo a Timóteo. Verso 15, nós lemos assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, ou a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, nesse verso 15, Paulo está citando as Escrituras e usa uma expressão, sagradas letras. Agora, olha o verso 16. Toda a Escritura, referindo-se à Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, no verso 16, Paulo está dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus e toda a Escritura é útil. Paulo está citando Escritura, e está até em maiúsculo aí na sua Bíblia, possivelmente. Mas do que Paulo está falando? Está falando da Bíblia. Mas lembre-se que a Bíblia que eles possuíam naquela época era só o Antigo Testamento. Então Paulo aqui está falando do Antigo Testamento. E Paulo está dizendo que o Antigo Testamento não foi abolido.
E Paulo, pelo contrário, está dizendo que todo o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. Paulo está dizendo que todo o Antigo Testamento foi útil e é útil para a salvação. Então nada do Antigo Testamento foi abolido, mesmo que houve acréscimos, para usar a expressão lá de Deuteronômio 4. Mesmo que houve acréscimos, eu prefiro usar a palavra expansão, clareamento, desdobramento, porque a verdade de Deus é revelada dessa forma, progressivamente. E uma verdade revelada não anula uma verdade revelada no passado. Então Jesus Cristo mencionou que o Antigo Testamento se cumpriu nele, não foi abolido. Paulo está dizendo, mesmo depois de Jesus, que o Antigo Testamento é útil para o ensino. E, no verso 15, ele citou para Timóteo que as Escrituras, as Sagradas Letras, era útil para tornar Timóteo sábio para a salvação. Você percebe a unidade das Escrituras, mesmo do Antigo e o Novo Testamento? Há uma unidade nas Escrituras. Agora, eu tenho um texto que eu quero ler com você agora, e esse texto ele é claro no que se refere a essa unidade do Antigo e do Novo Testamento. Abra aí sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Agora, Pedro falando a respeito das Escrituras. Deixa eu ajeitar aqui minhas coisas. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15. 2 Pedro 3, verso 15, eu leio assim. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha aqui para mim um pouco, pausa, só o verso 15 por enquanto. O verso 15, Pedro está citando Paulo. Pedro está falando de uma salvação, Pedro está falando da salvação em Cristo Jesus, e Pedro está mencionando, olha, sobre essa salvação, Paulo também escreveu. Então Pedro está citando Paulo. Verso 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, escritos de Paulo, há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então você precisa compreender bem o que Pedro está escrevendo aqui. Pedro está citando Paulo e dizendo que Paulo também escreveu sobre essa salvação. E Pedro está dizendo que algumas coisas que Paulo escreveu são difíceis de entender. E Pedro está dizendo, os ignorantes deturpam, torcem. E aí, finalizando a sua linha de raciocínio, Pedro diz, assim como esses ignorantes deturpam as demais escrituras. Olha a expressão que Pedro usa, demais escrituras. Se Pedro está usando essa expressão demais escrituras, falando no contexto do que Paulo escreveu, é óbvio que para Pedro, os escritos de Paulo também fazem parte das escrituras. Então ele diz, Paulo escreveu, os indoutos, os ignorantes torcem, assim como os ignorantes torcem as demais escrituras, não só as escrituras de Paulo, mas também as demais escrituras se referindo ao Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época. Então, para Pedro, para os apóstolos, para a mentalidade dos discípulos no primeiro século, havia uma unidade do Antigo Testamento, e havia uma unidade não só do Antigo Testamento, mas havia uma unidade entre o Antigo Testamento e o Novo que estava sendo produzido. Aquilo que Pedro estava escrevendo e aquilo que Paulo estava escrevendo. Para os discípulos, para os apóstolos, aquilo que estava sendo produzido, material escrito que estava sendo produzido, referente a Jesus Cristo, fazia parte das Escrituras. Ou seja, fazia parte da revelação progressiva que Deus estava dando desde a época de Moisés, o Pentateuco. Então você perceba que lá no Pentateuco, quando Deus faz a revelação inicial dos 5 primeiros livros, quando eu falo revelação inicial, é revelação escrita, porque mesmo antes da revelação escrita, Deus já se revelava. Veja que desde a revelação escrita, desde a inspiração que Deus dava para que o povo escrevesse a partir de Moisés, as coisas, a verdade bíblica vem se ampliando, se aclarando cada vez mais, não anulando verdades e revelações anteriores.
Agora, por que a unidade das Escrituras? Tem um texto também aqui que mostra a unidade das Escrituras. Quando eu falo agora unidade das Escrituras, você deve entender Antigo e Novo Testamento, a unidade do Antigo e Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, voltar algumas páginas aí, 1 Pedro capítulo 1. Uma revelação surpreendente que Pedro nos faz. 1 Pedro capítulo 1, eu quero que você me acompanhe na leitura do verso 10. 1 Pedro 1, verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas do Antigo Testamento indagaram e inquiriram. Ele está mencionando profetas do Antigo Testamento. Os quais, esses profetas, profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Veja, olha a expressão que Pedro usa, falando dos profetas do Antigo Testamento que receberam revelações especiais de Deus. Pedro diz assim, o Espírito de Cristo estava neles. Era o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que estava em Moisés. Era o Espírito de Cristo que estava em Jeremias, em Daniel, em Isaías, em Zacarias. Era o Espírito de Cristo que estava neles. E no Novo Testamento era o Espírito de Cristo que estava em Paulo. Era o Espírito de Cristo que estava em Pedro. Você percebe por que então da unidade das Escrituras do Antigo Testamento? Você percebe então da unidade das Escrituras do Novo Testamento? A unidade das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento era o mesmo Espírito. O Espírito de Cristo que estava neles. E se você for ler aí o versinho 14, 12 e 14, verso 12, não 14, verso 12 desse mesmo capítulo, você vai perceber que Pedro usa a expressão agora Espírito Santo. Espírito de Cristo no verso 11 e Espírito Santo no verso 12. Veja, por que o Antigo e o Novo Testamento têm essa unidade? Não há contradições. Por quê? Porque era o Espírito de Cristo, era o Espírito Santo que estava trabalhando em todos os profetas. Agora você percebe que essa revelação dada no início para Moisés não pode ser abolida. Foram dadas novas revelações, desdobramento dessa revelação inicial. Mas esses desdobramentos na revelação não anula a revelação anterior. Nunca, jamais. Muito bem. Qual é o meu enfoque agora nessa parte final? Entro na parte final dessa minha apresentação agora. Qual é o meu enfoque? Nós temos as Escrituras. Nós precisamos estudar as Escrituras. O Espírito moveu pessoas para escrever e produzir as Escrituras. Eu e você temos acesso às Escrituras. Houve no passado algumas lideranças religiosas cristãs que proibiam as pessoas de terem acesso às Escrituras. Não é o caso hoje. Você tem uma Bíblia, com certeza. Pelo menos você tem acesso a uma Bíblia. Então nós precisamos estudar as Escrituras. Porque Deus já achou por bem conceder essa grandiosa bênção. A sua palavra escrita. Temos acesso à vontade de Deus aqui. Esse é o enfoque do canal A Busca. Esse é o enfoque nosso aqui em todos os vídeos. A Bíblia. Não podemos nos importar com histórias, embora tenha a sua relevância. Não podemos nos importar com filosofia. Não podemos gastar tempo com isso. Devemos gastar tempo com as Escrituras. Então, na sua divulgação desses vídeos, se você sabe que uma pessoa não gosta de estudar a Bíblia, não perca o seu tempo encaminhando esses vídeos para essa pessoa. Ela não vai gostar. Ela não vai querer. Embora, claro, você possa fazer para quem sabe ela possa mudar de opinião, ok? Mas quantos cristãos hoje,
Eu me lembro algumas vezes que eu preguei em várias denominações, não só na minha denominação, que eu não procuro não falar de denominação aqui, esse não é nosso objetivo, mas eu já preguei em várias igrejas, várias denominações. E algumas delas, quando eu saí, ao cumprimentar as pessoas, ao receber o feedback das pessoas, quantas vezes pessoas me abordaram, cristãos me abordaram e diziam, olha, eu pensei que você ia ler menos textos bíblicos, você leu muito texto, você se demorou muito na Bíblia, eu pensei que você ia vir aqui fazer algum milagre, eu pensei que você ia vir aqui fazer alguma coisa diferente. Diferente? Jesus Cristo disse em São João 5,39, examinai as Escrituras, se julgais ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim. O nosso enfoque deve ser a Bíblia. Nosso povo hoje, aplicando um texto da Bíblia, perece porque falta conhecimento. Então o nosso enfoque aqui no canal A Busca são as Escrituras. Deus já revelou, Deus já deu revelações, informações suficientes para a nossa salvação. Agora nós só precisamos ter acesso a isso, ter conhecimento disso, para que possamos nos preparar, porque Jesus está perto de voltar. Qual é o meu enfoque nessa parte final? Por que eu tenho dado esse enfoque da pregação bíblica? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Se você não tiver como ler, repito, tome nota e que você possa ler novamente depois, ok? Embora apareça aí na tela. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, nós lemos assim. Conjuro-te, Paulo está escrevendo para Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te, verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Toda longanimidade e doutrina, verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, não segundo a Bíblia, mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade bíblica, a verdade de Deus, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós já temos as Escrituras hoje, e Paulo já profetizara que no seio dos cristãos, entre os cristãos, no meio da cristandade, pessoas não desejariam, e eu acredito que isso está acontecendo, pessoas não desejariam estudar as Escrituras. Na linguagem de Paulo, não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos para não ouvir a verdade. E se você fizer uma pesquisa por aí, você vai perceber quantos pregadores estão dando para as pessoas exatamente o que as pessoas querem. Quantos pregadores sobem nos púlpitos ou têm os seus canais no YouTube, lê apenas um texto e falam meia hora, 20 minutos, 1 hora às vezes, com um texto bíblico. Ou seja, a base não são as Escrituras, a base é o eu acho, as minhas histórias, as minhas experiências, filosofia. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para pregar a palavra. A verdade bíblica já foi revelada, a vontade de Deus já foi revelada, precisamos pregar a palavra. E Paulo já disse, precisamos pregar porque vai chegar um tempo, e eu acredito já chegou, as pessoas não querem ouvir a Bíblia. O enfoque do canal A Busca é as Escrituras. Quero ler outro texto com você. 1 João capítulo 4, um pouquinho para frente, 1 João capítulo 4. Olha o que João escreveu na sua primeira carta. 1 João capítulo 4, verso 4. 1 João capítulo 4, verso 4, eu leio assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles, os falsos profetas, procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Olha o que o texto está dizendo. João está dizendo que os falsos profetas são do mundo, os falsos profetas falam do mundo, os falsos profetas têm o mundo que os ouve. Percebe que João está dando uma ênfase clara
para pessoas dentro do seio, dentro do cristianismo, dentro do movimento cristão, que ele caracteriza como falsos profetas, que não são cristãos verdadeiros. Por quê? Ele está dizendo que essas pessoas são do mundo, falam do mundo, e óbvio, o mundo os ouve. Eu vou dizer uma coisa para você, quantas pessoas eu já tenho visto, seja na internet, seja ao vivo em algumas denominações, às vezes eu ouço falar de pessoas que não têm nenhum compromisso com as Escrituras quando vão apresentar as suas mais variadas mensagens. Falam só das coisas do mundo. Muitos contam piadas no púlpito. Muitos, ao falar, se propõem, dizem que se propõem a falar das Escrituras, mas falam de qualquer outra coisa, menos as Escrituras. Nós já temos as Escrituras. Precisamos falar das Escrituras. Esse é o enfoque do canal A Busca. Precisamos ter um enfoque nas Escrituras. Nós não podemos, hoje, nesses últimos dias, nós não podemos falar de nós mesmos. As Escrituras já estão aqui. É delas que precisamos falar. E esse é o plano de Deus. Que nós cristãos usemos as Escrituras, ensinemos as Escrituras, estudemos as Escrituras. O próprio Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Permita-me terminar essa minha mensagem lendo um texto que com certeza você conhece, mas dentro desse contexto ele faz muito sentido. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Você sabe que tem primeiro e segundo, você vai abrir em 1 Timóteo, capítulo 4 e vai me acompanhar na leitura do verso 1. 1 Timóteo 4, verso 1, palavra de Paulo, ele diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, eu acredito que já estamos vivendo isso, alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo não está dizendo que as pessoas sairão da igreja. Paulo está dizendo que elas estarão apostatadas da fé cristã. No livro de Efésios, capítulo 4, ele menciona que só há uma fé. Pessoas estarão apostatadas dessa fé bíblica. E estarão apostatadas porque, segundo Paulo, estarão dando ensinos ou estarão dando ouvidos a ensinos enganadores e a ensinos de demônios. Pessoas, aqui ele usa a expressão espíritos, pessoas que ensinam coisas para enganar, enganadores, e o texto diz que são ensinos de demônios. Demônios ensinam? Demônios, através de pessoas que se utilizam da Bíblia, estão ensinando coisas contrárias às Escrituras Sagradas. Então você e eu não podemos, em hipótese alguma, nos permitir, nesses últimos dias, ouvirmos, darmos ouvidos para pessoas que não têm como base as Escrituras Sagradas. Jesus já disse: examinai as Escrituras, leiam as Escrituras, São João 5,39. São as Escrituras que falam de mim. Então, se você quer efetivamente conhecer a Cristo, se você quer efetivamente conhecer o Evangelho, se você quer efetivamente se preparar para o céu, não dê ouvidos para pessoas. Nesses últimos dias, a Bíblia nos exorta: não dê ouvidos para pessoas que sobem nos púlpitos ou que se dizem cristãs, seja no púlpito, seja na internet, onde for. Pessoas que se dizem cristãs e contam historinhas e não têm base nas Escrituras Sagradas, nos seus ensinos, nas suas apresentações. Então eu faço um apelo a você: dê ouvido somente às Escrituras Sagradas, ao que as Escrituras têm a dizer para você. Não siga pastores, não siga líderes religiosos, não siga bispos, padres, papas, anciãos, cooperadores, apóstolos. Não siga pessoas, siga as Escrituras Sagradas. Se o seu líder religioso falar uma coisa, vá para as Escrituras, pesquise nas Escrituras e veja se isso está escrito realmente. Esse é o objetivo do canal A Busca. Eu já fui de várias denominações. Hoje eu não dou ouvidos para líder religioso nenhum. Todas as pessoas que me abordam com alguma coisa das Escrituras, eu vou até as Escrituras para saber se as Escrituras realmente estão dizendo assim. Por favor, eu apelo que você, nesses últimos dias, dê ouvido somente para as Escrituras.
E sendo esse o enfoque do canal A Busca, que você se inscreva no canal, mais uma vez eu apelo, que você assista aos vídeos que eu tenho postado aqui, que você divulgue esses vídeos. Qual é o objetivo? As Escrituras Sagradas. Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela grande oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque temos a Tua Palavra. Abençoa-nos, Pai. Dá-nos desejo para gastarmos tempo, dispensarmos tempo com a Tua Palavra e em oração. Abençoe esse Teu filho, essa Tua filha que nos assiste nesse instante. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você. Continue assistindo os vídeos do canal A Busca.